Um inicial, eu vou mostrar lá no próximo slide, lá no ciclo, outro intermediária e oficina final, né? A ideia dessas oficinas a gente vai fazer com as ONGs de forma regional, né? A gente vai juntar alguns municípios e vai ser bacana, porque a gente vai conseguir, na medida do possível, integrar algumas questões e, ao mesmo tempo, ter essa troca, né? Acho que esse é um momento bacana aí do projeto, de ter as trocas. E, de novo, né, ao longo de todo o processo, a gente vai estar aqui com apoio técnico e permanente para ajudar vocês nessa missão aí dentro nos municípios. E depois disponibilizar a plataforma de monitoramento. Então, a responsabilidade das instituições que serão selecionadas, né, que assim que se propuserem a fazer isso com a gente, é conduzir o processo de elaboração do plano de forma participativa, acompanhar a aprovação final pelo Conselho, e o processo vai seguir o programa de trabalho que vai ser elaborado para cada município, né, no começo do processo, atendendo tanto as questões técnicas, políticas e administrativas de cada município e de cada ONG selecionada. Então, por mais que a gente tenha aí um roteiro que eu vou mostrar para vocês, né, que a gente vai seguir, a gente sempre adapta à realidade do município e daquela ONG que será selecionada, de forma a ser viável, enfim, de ser um processo tranquilo em cada município. E a ideia é que a gente tenha um ano aí, o ano que vem, para fazer todo esse processo. A gente acha que é bastante tempo, né? Um tempo bacana, né? Aí vai depender de cada um, né? Provavelmente vão ter municípios que vão acabar até antes, né? Mas é um tempo tranquilo, até porque a gente não tem municípios muito grandes envolvidos, né? Tirando, acho que Guararema, que é o maior, talvez. Então, assim, a gente vai passar pelas 4 etapas aí do processo previsto no roteiro metodológico, né? Da forma mais participativa possível, e aí não tem um só jeito de fazer o processo participativo, né? Isso vai ser definido aí na etapa 1, né? E ajustado ao longo do tempo, porque cada município tem uma realidade diferente, né? Então, na etapa 1, a gente entende que vai ter que mobilizar um grupo de trabalho, e aí não é só a prefeitura e a ONG selecionada, mas o grupo de trabalho vai depender do município, né? Quais são os atores que podem contribuir com o planejamento, né? Com o processo aí do Plano da Mata Atlântica. Né, a gente já trabalhou com vários municípios, aí tem município que tem universidade que pode contribuir, tem município que tem outros atores, né, outras secretarias que podem contribuir dentro da prefeitura, outras ONGs, enfim. Aí cada município vai ter que achar aí quais são os atores que são mais relevantes para fazer o grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, então, vai fazer a orientação estratégica prévia, que é sentar com as informações que a gente tem, o que é importante da gente trabalhar no município e como, né? E isso daí vai acabar saindo um programa de trabalho, né? Então, definir aí, bom, é estratégico para o município o turismo, então a gente vai ter que levantar algumas questões de turismo. Não, esse município aqui é estratégico, a gente entender melhor a área rural, porque ele é mais rural. Então, aí que a gente faz essa análise para a gente não ir direto na etapa 2 de elaboração do plano, já sabendo o que é mais relevante para o município e como é que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com esses grupos, ou a gente tem que fazer o processo participativo, tem que ser mais online, ou tem que ser mais presencial, enfim. Aí a gente vai dimensionar melhor como é que vai ser esse processo. Nessa etapa, né, vai ter o curso online que já dá uma ideia para vocês do como funciona.
Mas nessa etapa 1, a gente vai ter a primeira oficina lá em 2022, né, que a gente vai juntar vocês, né, e vai orientar sobre essa etapa 1. Então, toda vez que a gente começa uma etapa, né, que a gente está numa etapa, a gente vai estar lá com vocês para orientar e aí vocês vão realizar isso no município, né. Então, essa oficina inicial, depois a gente passa para a etapa 2, que é a elaboração do plano mesmo, né, é importante dizer aqui que o diagnóstico não é para fazer levantamento de campo, só se tiver uma possibilidade, aí a universidade quer fazer, tudo bem. Qualquer coisa, qualquer levantamento, obviamente que enriquece o diagnóstico, né? Mas a gente já tem a ideia, nesse planejamento inicial, a gente partir do que a gente já tem, né? Então, tanto mapeamentos e levantamentos que a gente já tem no município, e vocês podem acreditar que tem o suficiente para a gente planejar, tá? Obviamente que eu sempre falo, né, diagnóstico ele é eterno, a gente sempre tem coisa para descobrir. Então, a gente tem que limitar isso a ter a informação mais relevante para a gente fazer o primeiro planejamento e verificar, bom, tem lacuna de conhecimento nesse aspecto, vamos colocar como uma ação prioritária do plano, né? Então, o plano já começa aí direcionando o que precisa ser enriquecido no diagnóstico, por exemplo, né? A gente vai ter aí a oficina intermediária, que a gente vai fazer, de novo, né? Vai ter aí esse momento de trocas para preparar vocês para o planejamento, né? De definir áreas e ações prioritárias. E depois a etapa 3 de aprovação, que é aprovação no Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Isso tudo, o grupo de trabalho montado que vai apresentar e sempre reportar ao Conselho, né? Ao longo de todo o processo, é importante, o Conselho está participando. E a gente sempre vai estar aqui à disposição para orientar. E aí uma oficina final, que é essa que a gente vai discutir, né, como que vai ser a implementação e o monitoramento, e daí a gente fazer aquela grande reunião das lições aprendidas. Importante que a gente vai também auxiliar vocês a aplicar a lente climática e o ciclo de soluções baseadas na natureza, isso já está previsto no roteiro metodológico, mas a todo momento a gente vai tentar puxar essa questão, de novo, como também uma questão que é super importante, né, tanto para a Mata Atlântica quanto para as pessoas, né, que vivem na Mata Atlântica, mas também abre oportunidade aí para a gente buscar recursos para solucionar essas questões. A gente entende que na etapa 4 de implementação e monitoramento e avaliação, é importante que a ONG, que a instituição selecionada, então, e esse grupo de trabalho formado continuem aí fazendo esse papel de guardião do Plano da Mata Atlântica, né, de monitorar e avaliar a implementação dele. E é um ciclo constante, né, então a gente parte no planejamento inicial, mas ele tem que sempre ir melhorando, né, a ideia é ele se alimentar aí das ações e ampliando as metas, enfim, e melhorando os levantamentos. Qual que é o apoio da prefeitura, né? A prefeitura, só voltando aqui, né? Então, assim, a gente vai ter os momentos de oficina com vocês para capacitar e ajudar, e vocês vão ter os momentos aí com o grupo de trabalho, fazer todo esse processo, né? Coordenar esse processo no município, né? Então, por isso que é muito importante a gente definir bem esse grupo de trabalho e o programa de trabalho, para não sobrecarregar ninguém e esse processo ocorrer da forma mais participativa possível, né? A
Esse é o papel que a gente espera, o mínimo, né, que a gente espera da prefeitura. Já teve a prefeitura que sinalizou que pode ajudar mais, enfim, que vai se envolver mais, né, mas esse é o mínimo que a gente vai cobrar deles, né. E aí, só para a gente finalizar, a gente tem que entender que o Plano da Mata Atlântica, a elaboração dele é só o começo, né. Então, esse processo todo que a gente está fazendo, movimentando no município, né, é um processo aí de sensibilização e mobilização, de capacitação, para a gente sair aí com um plano, com projetos bacanas, né, que a gente possa, inclusive, fomentar depois, muitas parcerias, né, e aí aquele reforço da sociedade civil com o privado, com o governo local, né, e aí, né, ter ações efetivas, que a gente veja resultado dessa política pública, né. E, de novo, não precisa ficar só no Plano da Mata Atlântica, né, a gente tem outras políticas públicas que a gente tem que construir no mesmo formato participativo, e esse é o movimento que a gente quer criar nessas regiões. A SOS, então, tem um papel aí de fomentar, né, tanto institucionalmente como tecnicamente, aí o financeiro essa ajuda, né, da Suzano, para fazer o PMMA, mas mais que isso, para engajar as instituições públicas e a sociedade, né, de novo, para fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente e a gestão ambiental local, né. Tudo isso a gente pretende, né, o resultado que a gente quer é a conservação e recuperação da Mata Atlântica e a efetivação da Lei da Mata Atlântica, né, acho que, como o Bela falou no começo, o Plano da Mata Atlântica tem se mostrado uma ferramenta importante, ainda mais no cenário que a gente está, para efetivar a Lei da Mata Atlântica em escala local, né, no município que a gente faz o planejamento territorial, no município que a gente tem mais chances de fazer o engajamento da sociedade, a participação. Então, é isso que a gente tem como objetivo aí, o grande objetivo desse movimento, né. Aí, só para finalizar, né, a questão do que a gente colocou como critério para a seleção das ONGs, né, a gente tem aí os critérios de habilitação. A gente, então, a primeira coisa é ser uma entidade, né, sem fins lucrativos e que tenha no seu estatuto o objetivo de proteção do meio ambiente, né, então não pode ter fins lucrativos, né, ter atuação na região do município, no qual ela está pleiteando, né, a seleção, fazer o plano. A capacidade técnica, a gente entendendo que a gente quer fortalecer organizações locais que muitas vezes ainda não têm, são novas ou ainda não têm experiência, né? A gente colocou que pode ser experiência da instituição ou do coordenador que ela colocar, né? Da pessoa que ela colocar aí em processos similares de política pública ou projeto de conservação sustentável dos recursos naturais. Então, a gente não queria tolir a participação, mas tem que ter, pelo menos, uma capacidade mínima do responsável ou da organização para levar adiante aí esse processo. Capacidade administrativa, então, aí é mais a questão formal, né, de ser uma ONG formal, porque vai receber um recurso da Suzano, enfim, tem que ter, pelo menos, a ONG instituída, funcionando, né, com todas as questões administrativas em dia. Lá no Estatuto, de novo, a gente flexibilizou isso, né, quer dizer, não precisa apresentar tudo agora. Eu não tenho a certidão X, né, tudo bem, justifica ali, olha, eu não tenho, mas eu vou pedir, ou eu não tenho porque eu não preciso, eu nunca fiz, enfim, ou vou apresentar depois, não tem problema, a gente flexibilizou porque a gente quer realmente que vocês participem do processo, né.
a gente colocou como eliminatório que pelo menos um técnico da instituição, né, participe do curso online e termine o curso online, né? E aí a gente colocou como critério de pontuação, né, se precisar selecionar, se tiver mais que uma ONG para aquele município, né, a gente vai aí ter uns critérios de pontuação que não são eliminatórios, mas que vão pontuar, né, então incluindo aí a experiência da entidade em condução de processos similares, experiência do coordenador, ter apoio de outras instituições, vocês podem pedir o apoio, né, para outras instituições maiores ou regionais ou mesmo locais, né, para compor. Aí a participação de mais técnicos no curso online, e a gente vai ter aí, e também pontua se a instituição já participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do município. Aí a gente colocou aí, se porventura tiver um empate, né, a gente vai desempatar aí através da oficina que está prevista, espero que presencial, né, que é muito mais bacana, mas que está prevista ainda para esse ano, nesse processo de seleção. Acho que era isso. Agora, não sei se já deu para esclarecer um pouco, mas agora a gente vê as perguntas e abre aí para debate. Vocês têm os contatos, né? É só mandar ali através do portal pmma.etc.br. Tanto está o formulário de inscrição lá, como tem também o edital, e tem também um documento que a gente fez resumindo essas responsabilidades de cada um e a atuação de cada um, tá? Então, agora... Tem uma pergunta, Sandra, da Melissa. Isso, agora acho que só tem uma pergunta por enquanto? O que eu estou vendo, sim. Tá. Ana, você pode ver a pergunta para mim? Eu fiquei aqui sem... Aqui, se vai ser uma ONG por município e um município por ONG. Tá, boa pergunta. Então, a gente, se a ONG quiser pegar mais que um município da região onde ela atua, não tem problema, desde que ela ela tenha como administrar, né, coordenar o processo em mais de um município, tá? Mas cada município vai ter uma ONG responsável, né? Então, eu tenho uma ONG, eu quero pegar o município X e Y, tudo bem, né? Você vai ser responsável por 2 municípios, provavelmente vizinhos, né? Porque a gente entende aí que tem essa questão, né? De ser mais local ou regional a atuação. Mas pode sim, pode pegar, uma ONG pode pegar mais que 2 municípios. O recurso de 20 mil é por município. Então, se eu peguei 2 municípios, eu vou receber 40 mil. Se eu peguei 3, 60 mil e assim por diante, tá? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Carlos Nunes. Na lista de documentos já existentes, existe uma base mínima de geoprocessamento para análise territorial de todos os mapas? Bem, então, aí vai depender, Carlos, o mapeamento, a gente vai depender da estrutura, tanto da ONG como da prefeitura, do município, né? Porque a gente também não pode fazer um mega processo de geoprocessamento e tal, e depois isso não ser viável de ser usado tanto pela prefeitura quanto pela ONG, né? Então, a gente já tem alguns mapeamentos que são muito bons, né, que a gente pode usar. Então, a gente não precisa necessariamente fazer processos de geoprocessamento. A gente pode usar, por exemplo, aqui em São Paulo, o inventário florestal. Temos também o MAP Biomas, o próprio Atlas da SOS Mata Atlântica. No sul da Bahia, a gente tem outros mapeamentos aí do pessoal lá do Fórum Florestal, né? Então,
A gente tem aí várias, no Espírito Santo eu sei que também tem ortofotos e vários levantamentos bacanas, mas a ideia é a gente ter essa base, né, que já existe. Se tiver equipe dentro da prefeitura ou dentro da ONG que queira trabalhar isso de outra forma, muito bem. Se não, a gente trabalha com o que tem, e aí a gente tem até no curso online, a gente tem uma apostila sobre trabalhar esses levantamentos no Google Earth. Né? Então, não tenho não trabalho com ArcGIS, não trabalho com nada, trabalho com Google Earth, tá? A ideia é a gente ter visualmente onde estão os fragmentos, a gente já tem esses mapeamentos, e a gente trabalhar e priorizar. Né? Então, vai da estrutura local. A gente tem que adaptar a estrutura local. Senão, depois a gente faz um negócio mega, e o pessoal não consegue dar conta, né? É isso? O Reginaldo ainda ficou com dúvida se vai poder ter mais de uma ONG em um município. Pode, desde que componham, né? Se vocês fizerem lá no anexo, não lembro qual que é o anexo do edital, que tem lá uma carta de apoio. Se você quiser, por exemplo, a sua ONG quer ter o apoio de uma outra ONG, essa outra ONG escreve lá a carta de apoio, e aí vocês entram junto. A Daniela perguntou se caberá à ONG a elaboração do PMMA num processo colaborativo e participativo? Sim, essa é a ideia. A ONG que vai elaborar junto com o grupo de trabalho, né? Dentro daquela proposta de planejamento, né? Daquelas etapas do roteiro metodológico, e dentro do que for viável dentro do município, né, da estrutura do município, que vai ser definido ali pelo grupo de trabalho, no programa de trabalho inicial da etapa 1. E a gente vai estar aqui dando suporte, né? Deu dúvida, deu problema, não consigo fazer isso, não consigo levantar essa informação, a gente aqui vai estar apoiando vocês em todos os momentos. O José perguntou como que faz quando o município tem conselhos municipais inativos ou não participativos? Essa é uma questão boa. A gente, na conversa, né, voltando ali às responsabilidades da prefeitura, em todas as reuniões que a gente fez nos 35 municípios, a gente confirmou, né, que muitos conselhos, eles estão revisando, né, acho que a maioria estava nesse processo de reativar conselho, né, mas isso é uma das premissas, a prefeitura, lógico, a ONG pode ficar cutucando, né, até bom que faça isso, né, para que isso efetivamente aconteça, mas a prefeitura vai ter que se comprometer a reativar o conselho, se for o caso, e ter as reuniões periódicas de acordo com o regimento de cada conselho. Uhum. Então, isso é mais uma questão da prefeitura, mas a gente vai ter que ficar em cima, se for o caso, né? Nós, SOS Mata Atlântica e a ONG aí, as ONGs locais. A Daniela, do Vale do Paraíba, perguntou porque eles fizeram alguns questionamentos à SOS numa reunião e perguntou se já tem retorno dessas questões. Sim, a gente encaminhou aquele documento, né? Até agradeço os questionamentos, porque a gente, com base neles, a gente fez tanto um documento, né, que está lá no portal, quanto as questões, né? A gente fez umas questões, umas respostas lá, perguntas recorrentes. Não sei se você, Daniele, teve acesso a esse documento. Oi, Sandra, sim, obrigada, eu vi, sim, mas eu só queria fazer uma questão, na verdade é bem específica em relação, eu vi a resposta de vocês em relação especialmente ao valor, né, ao 20 mil reais aí, para a entidade, para o município, mas eu queria trazer novamente essa questão e saber se esse valor a gente pode pensar numa revisão, enfim, como seria isso, porque
Se a gente pega esse valor e a gente divide aí por 12, 15 meses, que era inicialmente, hoje você falou de 1 ano, de 12 meses, a gente vai ter um valor aí de mais ou menos R$ 1.600 no mês, né, para o trabalho. E frente a todos esses requisitos que vocês pedem, da coordenação, da instituição, de toda esse capital social mobilizado pela própria entidade nos lugares que ela já atua, toda essa exigência em relação ao próprio trabalho, né, e essa qualidade, né, do trabalho, porque não é um trabalho qualquer, né, é um trabalho de peso, assim, qualificado, né, a quantidade de reuniões, de mobilização do público local para se formar o grupo de trabalho, para se orientar, para elaborar o plano, para sistematizar todas essas informações que vão ser agrupadas. Então, existe um trabalho que não é um trabalho simples, é um trabalho qualificado. Então, com esse valor, que profissional a gente vai aportar para um trabalho como esse, né? Então, é a primeira reflexão que a gente faz enquanto ONG nessas localidades. A outra é como que a gente fortalece uma entidade a partir desse recurso, né? Então, pensando que eu tenho despesas também, né? Porque eu vou ter despesas de deslocamento, eu tenho despesas com material, né? Minimamente a gente tem uma mínima estrutura, então eu queria saber como que vocês olham para isso a partir desse recurso que está sendo aportado, né? Daniela, entendo a sua questão, mas a gente, enfim, foi o arranjo que a gente conseguiu, e a gente entende que muito mais do que só a questão de elaborar o plano, a gente vai estar capacitando, né, essas ONGs e dando visibilidade para elas, né? E eu acho que a gente consegue criar um movimento depois, na implementação, que a gente consegue também que essas ONGs criem projetos e captem recursos, tanto com outras entidades, quanto governos, quanto internacionais e da própria privado, né? Não só Suzano, outras empresas que atuem aí no município. Eu acho que assim, a gente não pode fazer a conta 12 dividido por 12, né? A gente vai ter aí momentos de pico, de tarefas, e outros momentos que vão ser mais de deixar a reflexão aí por conta das pessoas envolvidas, né? A gente vai ter, sim, uma questão de compilação de informações para o diagnóstico, mas ela tem que ser direcionada, né? Então, tem essa questão, que é a parte mais técnica, talvez, né, do plano, seja essa, e depois de discutir aí com um grupo de trabalho e outros atores o planejamento, né? Então, são momentos aí que acho que vocês conseguem desenvolver com o nosso apoio, né? E assim, a gente, de novo, né, tem que montar um programa de trabalho que seja viável, tanto para a organização, quanto para o grupo de trabalho e para a realidade do município, né? Então, a gente entende, sim, que é um recurso que não é muito grande, mas que ele é para mais um apoio para que a ONG se desenvolva aí, né, e crie esse movimento, inclusive, para depois poder replicar isso nos outros municípios, né? É o que a gente conseguiu como apoio nesse momento, né? Eu não sei se a Maria quer falar alguma coisa, ou o Belô, sobre esse assunto. Eu faço das minhas palavras, a palavra da minha amiga aí que falou Daniele, né? E que a gente vive aqui no município de Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, um município que é bastante castigado pela empresa, né? A gente vive aqui vamos dizer assim, num deserto verde, rodeado de eucalipto, né? E a empresa, eu acho, a Suzano, ela se beneficia muito dessa região, e eu acredito que faz bem pouco. A gente hoje encontra sendo prejudicado um pouco aí
pela a nossa Mata Atlântica, né? E até pela a praia de Nova Viçosa, que é um lugar turístico, né? Ainda tem um estudo aí falando que a questão da barcaça, que a empresa tinha lá em Caravela, que tem a lama que vem estragando com a nossa praia, né? Então, eu acho que esse recurso que ela está querendo passar para uma entidade, para esse projeto, em benefício do que a gente vai estar fazendo estudo, pesquisar e correr atrás para fazer todo esse preparatório, eu acho que é muito pouco, e eu acho que até a própria comunidade, eu faço parte do Conselho Municipal também, eu tenho certeza que vai criar uma grande polêmica. Tá? Eu sei que tem uns estudos pela frente, mas é gasto. Eu moro aqui numa cidade remanescente quilombola, que pertence a Nova Viçosa. Eu tenho que sair daqui para ir para Nova Viçosa, que é mais ou menos 100 quilômetros. Como ela falou, tem gasto, tem combustível, tem tudo. Aí quando você vai olhar onde a empresa poderia fazer muito mais, ou ajudar num projeto muito mais, a gente vai estar tirando da onde que a gente não tem, que é onde que alguém que se beneficia desse município, que poderia contribuir muito mais, e a gente tirando do bolso. Sim, mas vejam, gente, a ideia agora é só a parte da elaboração do plano, né? Eu acho que a gente tem que pensar, que eu falei, esse é o primeiro passo, né? Criar esse movimento para depois obter recurso para a implementação do plano, que é o que importa. Agora, Nova Viçosa não está nos 35 municípios, por enquanto, né? A gente vai ter que pleitear para uma segunda etapa, né? E aí a gente pode até ir repensando, né? A gente está aqui para aprender junto e ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, né? Sandra, só queria pegar um gancho da tua fala. Realmente, 20 mil é um recurso pequeno, mas como a Sandra falou, é uma ajuda. A gente não queria com esses 20 mil que fosse feito tudo. Acho que é uma ajuda e é um piloto, né? Então a Maria pode até ajudar disso aí. A gente começou, teve outras experiências com o edital de RPPN, que ela repassava 30 mil reais, 20 mil reais, para determinadas ações, tá? Regulamentar a documentação, fazer algumas coisas muito pontuais. E a gente fez meio geral, né? Então, para dar um estímulo e, a partir desse piloto, a gente pensar em novos formatos. Então, assim, esse momento isso está fechado. É esse recurso que nós vamos trabalhar. Mas isso, saibam que esse aí é um piloto que a gente está começando a construir uma história. E a gente, com esse aprendizado, a gente vai ajeitando e dos próximos a gente tem uma outra visão de elaboração desse projeto. Tá? Eu queria fazer uma colocação, é que eu não sei onde que levanta a mão aqui, que é diferente do Teams. A Maria quer falar, Sandra. Tá. A Daniela da Caroia, a gente já havia conversado anteriormente também, ela tinha feito esse questionamento. O mestre Regis, a gente não tira esse questionamento que vocês confirmam com a gente, né? Porém, eu acho que a gente tem que dar um foco meio que diferente, porque, na verdade, quando a gente traz essa linha de trabalho junto com o Conselho Municipal, grande parte das ONGs fazem parte dos conselhos, né? Então, quando a gente fala também de subsidiar políticas públicas, a gente, como sociedade civil como um todo, se o município já está na fase de construção do PMMA, obviamente que a gente estaria participando do conselho sem ter esse aporte. Eu entendo que não é um recurso muito grande, mas eu acho que a Sandra, o Belô colocou muito bem, é um exercício que nós estamos fazendo. Nós vamos, ao longo da elaboração desse plano de trabalho, reajustar para não ficar uma carga pesada para vocês. Eu acho que tudo isso a gente consegue fazer ao longo do processo e também pensar em outros tipos de financiamento junto com as prefeituras, né? Eu sei e a gente entende perfeitamente, quando a gente pega um edital desse, fala, nossa, mas o que eu tenho que fazer, eu como ONG, é muito trabalho, mas é o que a gente conseguiu neste momento, tá? E só para completar, a gente vai estar aqui como SOS Mata Atlântica dando suporte a vocês. Então,
na medida que vocês forem caminhando e apertar muito, a gente vai ter uma comunicação direta, assim, sabe? Então, é uma parceria que a gente quer. A gente não quer, tipo, toma o dinheiro e se vira, né? É diferente. A gente está propondo aqui uma parceria com vocês para a gente construir juntos esses planos, né? E aí, no final do processo, a gente ter lições aprendidas. Se a gente não construir junto, a gente não vai ter lição aprendida, né? Então, é uma coisa muito maior, né, do que simplesmente um edital que vocês vão receber um recurso para fazer um trabalho, né? É uma parceria que a gente quer construir e é o que a Maria falou, né? Abre a possibilidade da gente prever outros recursos, outras fontes até, né? Não só Suzano, para ir fazendo o movimento no município, né? Desculpa, mestre Regi, Nova Viçosa, Bahia, né? Bahia. Então, desculpa, tá sim contemplado aqui. Eu achei que o senhor era do Espírito Santo, me confundi aqui, tá? Tá assim contemplado, a gente tem aí alguns municípios, né, no sul da Bahia, e a gente já tem 9 municípios aí, né, que já tem o plano da Mata Atlântica, né? A gente já tem algumas indicações também de outros projetos bacanas para incluir aí nos planos, né? Então, eu acho que essa dificuldade que vocês têm de locomoção, enfim, a gente pode avaliar aí ao longo do processo, né? Como eu disse, a gente está aqui para fazer uma parceria e construir juntos isso, né? Então, esse ano é o ano da gente ter esse processo de seleção, que eu acredito que vai acabar que talvez não vai ter tanto problema da gente escolher uma ONG ou outra, né? São poucas, no final das contas, não são tantas ONGs assim, mas que a gente quer fazer esse processo para capacitar vocês e fortalecer todo mundo para, no ano que vem, a gente conseguir construir isso junto e, mais do que isso, né, visualizar projetos bacanas aí para o futuro, né, e acho que todo mundo ganha, principalmente a Mata Atlântica. E as pessoas que habitam nela, né? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Aqui o Renato Lores ainda ficou com dúvida das funções da ONG e da equipe do projeto. Por exemplo, quem vai processar os dados do diagnóstico, quem representará o projeto nas reuniões participativas locais, cortando e sistematizando as contribuições e assim por diante. Não, quem vai ser responsável pela condução do processo é a ONG. Só que ela vai ter como apoio o grupo de trabalho e a SOS Mata Atlântica. Então, conduzir o processo e consolidar os dados no diagnóstico primeiro, né? Conduzir as oficinas e mobilizar, é a ONG, só que ela está coordenando, né? Ela vai ter o apoio aí do grupo de trabalho da prefeitura e da SOS Mata Atlântica para fazer isso. Ficou claro, gente? E quem vai representar nas reuniões com os atores locais e tal? Vão ser realizadas aí no programa de trabalho, vão ser definidas aí quais serão as oficinas e reuniões, né? Basicamente, são dois grandes momentos aí, né? Um para o planejamento em si, né? E o outro para aprovação no conselho. Mas vai depender muito do município, né? De repente, o município acha que se tiver um grupo de trabalho com bastante membros do conselho, bastante ativo, ele mesmo pode fazer a interlocução com o conselho, enfim. São arranjos locais que são variados dependendo da realidade e da capacidade que os atores têm ali, né? Mas a responsabilidade é da ONG, né? Sandra, se eu puder falar um minutinho, acho pode que fica mais fácil. Eu acho que os 20 mil reais são um apoio e são bons, e isso pensando no Vale do Paraíba, onde nós temos condições muito favoráveis, né?
no Comitê de Bacias, outros projetos que estão acontecendo e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda precisa ficar um pouco mais claro quais são as despesas que o projeto espera de quem for participante do edital. Então, por exemplo, no seu slide de capacitação, se for presencial, tem acho que uns 10 dias de capacitação num local a ser definido, que não vai ser no local da ONG, vai ser num outro local. Então, 10 dias, se for pagar diária, deslocamentos, o tempo todo da pessoa, isso vai uns R$500 por dia no mínimo, dependendo do local. Mas você está falando das capacitações que a gente vai promover funcionalmente. Exatamente. Não, isso daí é um gasto nosso, da SOS Mata Atlântica. Tá, mas incluindo o deslocamento da pessoa. Quem for participar vai receber todas as despesas ou vai ter que pagar? Porque senão já consome boa parte desses 20 mil. Sim, entendi. E assim por diante, né? Se for ter que fazer reuniões presenciais em São Paulo ou num lugar centralizado, não, aí vai ser despesa do projeto ou dos R$20 mil. Essas coisas têm que ficar um pouco mais claras. Entendi. Senão as pessoas não tem como dimensionar uma proposta sem as pessoas saberem desse tipo de questão, né? Detalhadamente, senão você fala, eu quero participar, mas daí toda essa despesa fica por conta dos R$20 mil, aí inviabiliza totalmente qualquer ação. E aí eu fiz uma outra pergunta aí, mais para frente, existem municípios aqui do Vale do Paraíba que estão cogitando de levar esse assunto para o plano de bacias e para o comitê. Então, seria bem legal, eu sou do comitê de bacias, né? Seria bem legal, o Agenor que está aqui também de Caçapava que está aqui também se pudesse essa metodologia também ser adotada quando a gente captar outros recursos, né? Eu estou acreditando que vai ser uma metodologia legal, então a gente meio estender isso para outras fontes de recurso, e pelo menos aqui no âmbito do comitê eu já ajudaria nesse sentido, né? Maravilha, essa é a ideia mesmo, Renato, é criar um movimento para os outros municípios da região também, enfim, na medida do possível a gente criar movimentos aí. A gente tem, no caso de Minas Gerais, a gente pegou uma bacia também, que é a bacia do Mucuri, que a gente está trabalhando com eles, né? Aí no Vale do Paraíba, acho que é perfeito, é isso mesmo, a gente criar um movimento. Já tem outros municípios com plano aí, né? Já elaborados, né? Ou em finalização, elaboração, enfim. Mas é essa a ideia, a gente, a partir desses 35 municípios, poder ampliar aí o número de municípios no processo de plano da Mata Atlântica. Ô Sandra, e nessa pergunta do Renato, o pessoal pode participar do curso que vai ser oferecido, né? Então já é uma forma das pessoas se apropriar da metodologia, né? Curso online do Plano Municipal da Mata Atlântica. E aí, sobre a tua pergunta sobre esses momentos de oficina conjunta, né? Aí são por conta do projeto, né? Aí a gente vai ver caso a caso aí o que vai ser necessário para isso acontecer, né? E como que isso vai acontecer. A gente tem a ideia de juntar alguns municípios vizinhos, né? Porque a gente acha interessante até essa troca, né? Nessas oficinas, senão, ao invés de fazer individual, né? Então, esse custo aí a gente vai ter que dimensionar. A gente tem um recurso para isso acontecer, que não é o recurso da ONG, né? A ONG vai ter que disponibilizar alguém para ir e tal, mas as despesas aí da oficina em si, a gente tem o recurso previsto no projeto.
Agora, as oficinas no município, a gente entende que vão ter os parceiros lá para ajudar, né? A prefeitura, enfim, os outros membros do grupo de trabalho para achar um local bacana, enfim, né? O mínimo que precisa aí para uma oficina acontecer. O Pedro Carneiro perguntou ainda, não sei se ele ainda está com dúvida depois desse debate, quais seriam os itens custeados por esse recurso? Pelos 20 mil? Então, aí cada organização vai dimensionar aí internamente o que ela quer, com que ela quer gastar esse recurso, né? É o que eu falei, aí vai depender do planejamento inicial aí, da programação, e o que ela entende que seja importante ela gastar com esse recurso, né? Acho que a Maria pode explicar um pouco mais sobre como vai ser o contrato, porque vai ser um contrato direto com a Suzano, né? E a Suzano vai, então, fazer esse contrato com a ONG, mas a Maria pode aí explicar como é que é mais ou menos o formato, né, dessa... Posso falar? Vamos lá, então. Na verdade, a gente vai fazer não vai ser basicamente um contrato, a gente vai trabalhar com termo de parceria e cooperação, que é um termo mais simplificado. Como está no edital, nós vamos trabalhar a questão de doação, então está previsto para que na última semana de dezembro a gente já saiba os resultados das ONGs que vão participar com a gente no processo. A partir disso, a gente solicita para as ONGs que irão trabalhar principalmente o comprovante bancário, a parte superior desse comprovante bancário, porque a gente precisa cadastrar cada ONG no sistema SAP da empresa, como se fosse um fornecedor, para a gente conseguir fazer esse aporte financeiro. Então, mediante esse cadastro, em janeiro, eu acho que a gente começa já a fazer o plano de trabalho, a gente já faz o primeiro aporte financeiro como doação. Então, a metodologia, para quem eu estou vendo algumas pessoas aqui que já trabalham com a gente, já é nosso parceiro, mas para quem não trabalha com a Suzano, a gente faz esse cadastro de vocês no SAP, o nosso jurídico faz o termo de parceria, encaminha para vocês por e-mail para as assinaturas eletrônicas, e em contrapartida a gente avança num pedido de compra que nós chamamos. Então, nosso administrativo gera um pedido de compra, a gente encaminha para vocês, vocês fazem o recibo e a gente faz a doação desse aporte financeiro. Então, previsto num primeiro momento os 10 mil, logo que a gente começar o trabalho e tiver com esse plano de trabalho pronto, e o segundo está previsto mais na conclusão do projeto, eu acho que entre outubro e novembro do ano que vem. Aí, Maria, isso significa, então, que não precisa prestar contas, né? Só mostrando... Não precisa prestar contas. Na verdade, o único requisito que nós colocamos é que a ONG tem que estar com o CNPJ ativo e conta bancária jurídica. Nós não conseguimos fazer transferência para pessoas físicas. A Suzano e nem a SOS Mata Atlântica, a gente não quer saber onde vocês gastaram o dinheiro. Se eu gastei em passagem para ir no encontro presencial, enfim, fica bem a critério da ONG mesmo, tá? Eu acho que o importante para a gente, reforço nesse processo, não é o aporte financeiro, e sim nosso objetivo principal, todos nós, né, Suzano, SOS Mata Atlântica e as ONGs e Poder Público, firmar essa elaboração do PMMA, tá? Então, esse é um processo super simples, gente, com a Suzano, né? Então, essa questão administrativa, acho que vocês não precisam se preocupar tanto, né? Então, eu volto a falar, a Suzano faz a doação e a ONG utiliza como achar melhor, né, para poder concluir o processo, tá? A única cobrança que vai ter é o plano da Mata Atlântica aprovado, mas, de novo, somos parceiros, né? Então, apertou em algum lugar, estamos aqui para colaborar e fazer a coisa acontecer, né? Não é
Não é um negócio, foi contratado, tem que fazer até o final. Não deu certo alguma coisa, tá pegando em algum lugar, a gente está junto para poder viabilizar, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui da Daniela. Posso perguntar? Oi, gente. Oi, Regina, peraí, deixa a Ana fazer a pergunta por escrito, depois você pergunta, pode ser? Claro. Daniela perguntou se as etapas previstas neste 1 ano são elaboração, implementação e monitoramento. Não, no próximo ano, 2022, é elaboração do plano, né? Mas a gente vai ter aí no começo de 2023 uma oficina e uma indicação de como vai ser o monitoramento do plano, né? E que aí a ONG, como está atuando no município e provavelmente com o grupo de trabalho do conselho, vai poder então fazer esse monitoramento da implementação, né? Aí para muitos anos na frente, né? A gente pensando aí em ações de recuperação e conservação, a gente quer que o plano dê sequência aí da melhor forma possível, né? Mas o compromisso que a gente espera de vocês é que vocês continuem monitorando aí pelo menos nos 2 primeiros anos aí de implementação do plano e junto com o conselho. Tem 2 perguntas da Olga e da Isabela. Tá, quem que são as últimas perguntas aqui. Depois a Regina quer fazer uma pergunta. Né? Tá. Então, as perguntas são do mesmo sentido aqui. As dúvidas são se só as ONGs selecionadas vão poder participar da capacitação ou se outras ONGs que se inscreverem também podem. Podem. A gente quer todo mundo participando da capacitação. Quanto mais gente, melhor, tá? É isso? Pode passar para a Regina? Isso, pode passar. Regina, por favor. Bom dia, é um prazer falar com vocês, participar disso. Eu fui consultar o Beloyanes, ele me convidou. Obrigada, Beloyanes. Eu falo aqui de Tararé, divisa com Paraná, tá? Desde que eu soube do edital, eu tive ciência da relevância dele, é super importante. E desde então eu estou procurando organizações aqui na minha região. Tararé, Itapeva, Capão Bonito, tá? Até aproveito o ensejo para saber se tem alguém aí desses municípios, para a gente sinalizar qualquer tipo de parceria. Mas, como até o momento a gente não teve retorno, a maioria das entidades estão sem a documentação ok, né? Nós resolvemos formalizar uma associação que a gente já vem chocando há muito tempo. Então, a papelada está no cartório, espero que haja tempo hábil para a gente se apresentar para esse edital. A nossa dúvida diz respeito à questão do portfólio histórico da instituição. Como o governo já tinha sinalizado que era possível, né? Mas a gente quer saber, nesse quesito aí da inscrição, se as experiências individuais podem valer, né? Por exemplo, o meu currículo, o currículo de mais algum coordenador técnico, né? Como é que a gente compõe esse portfólio, esse histórico, né? Inclusive com relação aos participantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que daí são participações pessoais, né? Se a gente pode inserir tudo isso na questão da documentação a ser apresentada aí para validação da entidade. Pode sim, Regina. A gente vai contar tanto a experiência da instituição como da equipe, né? Principalmente coordenador, né? Que vocês colocarem como a figura de coordenador do processo depois. Com relação... Os participantes, por exemplo, podem participar das oficinas. Aí não tem limitação de número. Todos os interessados podem fazer parte, participar. Principalmente do curso online, né? O curso online vai ser mais aberto e aí é bacana que todos participem, né? Quanto mais gente participando, melhor. Independente de ser selecionada depois ou de participar efetivamente do processo, né? Dentro da ONG, é legal que participe, porque em algum momento vão ter as discussões, enfim.
inclusive os outros membros do conselho também, se vocês puderem chamar para participar do curso online, serão muito bem-vindos, né? Quanto mais participativo, melhor os resultados. Melhor. Né? E aí, com relação à sua ONG, que vocês ainda estão instituindo, é o que a gente falou, né? Vocês podem justificar lá a ausência de algum documento e dizer que ou que está em processo de instituição, então vocês vão apresentar depois, né? Mas é o que a Maria falou, né? Eles, para poder fazer a doação, a ONG precisa estar já com o CNPJ, conta pessoa jurídica, né? Então, até o final do ano, tem que estar com isso equilibrado aí, feito, né? Mas esperamos que até o dia 7 já tenhamos o CNPJ. Mas se não tiver tudo, né, coloca lá no formulário, justifica no formulário que está em processo, enfim, que a previsão é tal, né? O importante é vocês não deixarem de participar. Ô, Sandra. Vizinhos de Itapeva, Capão Bonito, ninguém, gente? Por favor. Não sei se tem alguém aí. Não tô com a lista aqui. A gente que já participa de um projeto aí com a Suzano, precisa se cadastrar também com todos os documentos? Sim, vocês precisam se inscrever naquele formulário do projeto, tá? Por favor, porque isso daí é a parte, né? É um outro projeto, então... Agora, obviamente, vocês já devem ter aí a parte com a Suzano já feita, para vocês é mais fácil, né? Mas é importante que você se inscreva lá, preencha o formulário de inscrição ali que está no site. Oi, me inscrevi ali no site, no chat. Bom dia a todas e todos, bom dia, Elô, Sandra. Bom, sou Marcos Lemos, do Grupo Ambiental Natureza Bela, nós somos unidade regional aqui do Pacto, e você falou que aqui já temos 9 municípios. Os municípios que estão no outro território. Esse, inclusive, foi um debate que nós tivemos constantemente no Fórum Florestal, e deste território, os primeiros planos municipais. Este território compreende 13 municípios, que é o território de descobrimento. Aqui é do extremo sul, onde vai ser realizado os planos, os 9 municípios contemplados. Tem alguns municípios, Sandra, com característica muito interessante, diversa, aí eu já vi que algumas ONGs surgiram ali, tem uma grande dificuldade em municípios que não têm conselhos instituídos, participação efetiva. Eles têm conselhos cartoriais para cumprir a regulamentação legal. Então, essa vai ser uma grande dificuldade. Nós, enquanto instituição, vamos nos credenciar, pelo menos a 3 municípios, e estar à disposição também das ONGs para facilitar e mediar esse diálogo, uma vez que nós estamos atuando aqui no território e a nossa área de atuação. Essa será a grande dificuldade nossa. Tirar os conselhos que só existem na formalidade para, de fato, existirem e ter a participação popular. Muito bem colocado, Marcos. Esse é um problema mesmo que a gente enfrenta em vários municípios, né? Mas a gente entende que o Plano da Mata Atlântica é, inclusive, uma ferramenta para mobilizar o Conselho, né? Então, a gente vai criar esse movimento, tem essa responsabilidade da Prefeitura, né, que vai estar ali no termo de parceria, mas a gente vai ter que mobilizar a galera, não vai ter jeito, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que dar conta, né, em muitos municípios, né? É o que eu coloquei lá, um dos principais desafios que a gente tem é justamente a participação social, né? E o Conselho é o reflexo disso, né? É um movimento, assim, a gente tem que trabalhar com o que dá no município e como é no município, né? Qual que é a realidade daquele município. Tem municípios que têm conselho super atuante, mas a maioria é o que você falou. Foi criado lá na lei, mas enfim, e ainda mais com essa pandemia aí, o pessoal
foi a oportunidade de, tipo, não vamos nem fazer reunião, né, porque não dá. Mas tem outros municípios que estão fazendo virtual, reunião virtual, então, assim, não é desculpa, né, mas é desculpa, foi desculpa, né. Então, agora vamos com essa nova gestão, tem muitas novas gestões que vão ter que refazer aí a composição do conselho e começar de novo a ter as reuniões e tal. Mas a ideia é que vocês estimulem isso também do lado da sociedade civil, né, principalmente. Ô, Sandra, tem mais uma pontuação aqui da Glécia sobre os municípios que têm áreas de cerrado, que ela achou importante pontuar que para as ONGs, que os planos também incluem, né, isso a parte da recuperação e preservação do cerrado, né? Sim, exato. Quando o município tem outro bioma, né, a gente inclui o município como um todo, né, aí fica plano da Mata Atlântica e Cerrado, né, tem alguns exemplos assim, né, Bauru, São José dos Campos, enfim, Presidente Prudente, Olímpia, todos, a gente tem incluído o Cerrado, né. Então a gente olha o município como um todo, até porque quando você vai na escala local, né, não tem como você dividir isso porque é Cerrado ou Mata Atlântica, né, eu sempre brinco, o animal, primeiro que ele não sabe a divisa política, né, mas também às vezes ele percorre ali Cerrado, Mata Atlântica, enfim, tem espécies comuns, a gente trabalha como um plano para o município, né. Mas a metodologia é a mesma, não importa qual que é a vegetação, né? O processo é o mesmo. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui da Melissa, se já tem data para capacitação. Então, agora, talvez final de julho, a gente já começa a capacitação online, tá? Estamos nos preparando para começar logo a capacitação online. E aí a outra até agosto, né, a presencial, que a gente não sabe se vai ser presencial ou online também, que é a oficina mais específica para as ONGs, a gente ainda não tem a data exata, né, mas deve acontecer em setembro, provavelmente em setembro. A gente ainda vai, até agosto, a gente vai ter essas datas, né. A gente está com o cronograma um pouco atrasado, mas o cronograma geral não vai atrasar, né? Então, até o final do ano, a gente vai ter essas duas capacitações e a seleção das ONGs para já assinar esse termo de parceria, e para 2022 a gente começar aí com tudo nos municípios. É isso, acho que foram todas as perguntas. Se alguma a gente passou e não... tem mais uma aqui. E aí, os e-mails já cadastrados na reunião de hoje irão receber um e-mail avisando ou devemos ficar atentos ao site? Eu acho que é sobre a capacitação. Não, vocês, todo mundo que se inscreveu, a gente vai passar tudo direitinho, né? Fora isso, a gente vai fazer uma divulgação do curso online, porque é o que a gente falou, né? Não vão ser só para as ONGs inscritas, vão ser para todos os atores locais, né? Então, a gente conta até com a ajuda de vocês para divulgar. Mas a gente pode, sim, independente de vocês se inscreverem ou não, vocês vão receber o convite, né? Porque a gente manda para todo mundo, tá? Não precisam se preocupar. Aí vai ter uma inscrição à parte do curso, né? Que como eu disse, não vai ser só para vocês, né? Vai ser mais abrangente, então tem um formulário lá de inscrição, mas a gente divulga e passa por e-mail para vocês. Acho que é isso, então. Muito bem. Que foram todas. Aí, não sei se a Mariana, o Belô, a Maria querem comentar mais alguma coisa. Gente, uma última dúvida só com relação a essa história de inscrição. É inscrição da ONG ou inscrição pessoal? Inscrição. Não, cada pessoa que quiser, independente de se está na ONG ou não, vai ter que se inscrever, né? Então, a minha ONG tem a Sandra, a Mariana, o Belô que vão se inscrever, né? Cada um faz a sua inscrição. É individual.
individual, Ok. tá? Obrigado. Gente, eu queria dar uma palavrinha só, pequena. Pode? Fala aí, companheiro. Pode. Eu não fiz pergunta nenhuma porque eu acho que, para mim, está muito bem entendido. Eu até comecei a participar de um curso em 2018 do Plano da Mata Atlântica. Eu não cheguei a terminar. Mas eu queria só dizer, dar o meu depoimento do seguinte, de que nós, da nossa instituição, achamos esse projeto tão importante, tão relevante, que o principal ganho, além desses 20 mil, é o ganho para a instituição, é o network que a gente vai fazer, a experiência que nós teremos com os profissionais envolvidos, o contato com as populações do território. Isso, para o portfólio da organização, é valiosíssimo. Então, se nós fôssemos uma instituição rica, nós pagaríamos para participar desse processo, porque o ganho lá no final vai ser riquíssimo. Então, era isso que eu queria dizer. Esses 20 mil vai agregar ao que nós já queremos, né? E a gente enxerga também que, caso seja necessário, nada impede que nós façamos um acordo de cooperação com prefeituras, ou que nós obtenhamos um financiamento de alguma empresa, algum particular, para poder viabilizar a participação nisso. Então, nós temos interesse enorme em participar, porque para o portfólio da organização isso é valiosíssimo, não tem preço. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Essa é a ideia mesmo, a gente fortalecer as nossas parcerias. Obrigado aí, Alex, boas palavras. E a gente falou muito desse lado, a prefeitura tem um papel também, gente, a gente não pode esquecer, não vai ficar só no ombro das ONGs. Então, nós já fizemos reuniões, eu, Sandra, Maria e Mariana e a Ana, com todos os municípios, com todas as secretarias, já assinaram um termo de aceite. Então, assim, a responsabilidade é compartilhada, né? Então, acho que o papel da ONG é um, da prefeitura é outro, mas a gente não vai ser um peso só em cima da ONG. E a fala do Alex era bem o que eu queria falar também, viu, Alex? Acho que é uma forma que a gente tem de iniciar esse processo e depois outros arranjos vão aparecendo ao longo do caminho, gente. E a SOS está aqui, como a Sandra falou, nós vamos estar acompanhando e ver como é que a gente pode ir ajeitando aí ao longo do caminho. Eu coloquei aqui no chat um site da SOS, que é Aqui Tem Mata, que tem todos os municípios. Então, assim, tem muita informação que pode ser disponibilizada. E nós estamos à disposição, porque esse Plano Municipal de Mata Atlântica, ele é fundamental para a SOS e para todas as organizações que trabalham com Mata Atlântica. Então, é uma forma que a gente achou de botar esse negócio a gente tem que aumentar a capilaridade dos planos. A gente ainda está muito tímido nos municípios. Eu acho que agora, com esse momento atual, a ação ela tem que ser local, tem que ser os municípios. Na União, a gente está vendo as dificuldades. No Estado também a gente tem dificuldade. No município, apesar da dificuldade, é onde a coisa pode acontecer. Eu queria agradecer a todo mundo que veio da reunião, acho que é fundamental me colocar à disposição para qualquer dúvida. Eu, Sandra, Mariana e a Ana e a Maria, todo mundo aqui, a equipe toda, estamos à disposição e vamos construir isso junto, vamos tirar as dificuldades, vamos ver o copo cheio, a gente tem dificuldade realmente, todo mundo falou a questão dos 20 mil realmente, mas não é uma ajuda a gente colocar nesse nível, né? E tirar a responsabilidade só das ONG, a prefeitura também, né? E o Alex falou muito bem, o outro arranjo a gente pode construir aí ao longo desse caminho. Olha, obrigado, pode contar com a gente, estamos juntos aí nessa caminhada. Um abraço a todo mundo aí. Obrigada, pessoal. Só reforçando que na biblioteca lá do portal pmma.etc.br, vocês podem encontrar outros planos. É bacana vocês darem uma olhada lá para ver outros planos que já foram elaborados, né? Tem de vários tipos, né? E tem o roteiro metodológico lá também, que é bacana vocês olharem. Ele não é mandatório, como eu falei, ele é adaptável à realidade de cada município, né? E às nossas pernas. E eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa em política pública. A gente tem que
adaptar a nossa realidade para a gente não se frustrar, né? Muitas vezes a gente faz um plano lindo, maravilhoso, mas que não dá para implementar e aí a gente se frustra, né? Então vamos com o pé no chão e vamos em parceria, que tenho certeza que a gente vai criar um movimento lindo nessas regiões e que vai se espalhar aí pelos vários municípios da Mata Atlântica, né? Obrigado, pessoal. E continuamos à disposição aí, qualquer dúvida, dificuldade que vocês tenham em se inscrever, ou, enfim, com documentos e tal, contem com a gente, que a gente está aqui para viabilizar a participação de todos. Eu mandei aí no chat o e-mail para mandar dúvidas e questionamentos. Isso. Muito obrigada, pessoal. Boa sucesso aí para todos. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Hein? Um abraço. Igualmente. Tchau. Tchau. Prazer. Tchau, Maria. Tchau.